Olá, bom dia! Esse é o informativo da Escola Politec, técnica de enfermagem da turma Q1. Hoje iremos estar abordando o assunto morte encefálica. Eu, juntamente com a minha equipe de estudante, iremos estar fazendo um aprofundamento melhor sobre o que é morte encefálica. Eu irei estar fazendo umas perguntas para eles poderem estar explicando melhor para vocês. Bom, olá Ludmila, você está aí na Bahia, você pode explicar melhor o que é morte encefálica para nós? Bom dia, Edgar. Então, a morte encefálica é a definição legal de morte, ou seja, é a total e irreversível parada de todas as funções do cérebro. Isso significa que, como resultado de severa agressão ou ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo não consegue chegar ao cérebro, e isso faz com que o cérebro acabe morrendo. Bom, Ludmila, você acabou de explicar sobre o que é morte encefálica. Agora, você pode falar qual as causas que pode levar à morte encefálica? Então, devido a um imprevisto, eu tive que mudar de ambiente. Porém, dando continuidade à pergunta feita pelo Edgar, as principais causas de morte encefálica são traumatismo craniano, parada cardiorrespiratória, falta de oxigenação no sangue, os tumores, a overdose e também a falta de glicose no sangue. Obrigado, Ludmila. Bom, agora iremos estar fazendo uma pergunta para Joyce, que no momento ela está lá no Acre. Bom, Joyce, morte encefálica é permanente ou irreversível? E como fica decidido que o nosso ente querido está com morte encefálica? Bom, Joyce, o que acontece com o nosso ente querido enquanto esses testes estão sendo feitos? Bom, Joyce, uma última pergunta. Há alguma coisa que possa ser feita? Olá, Edgar, bom dia. Então, sobre a morte encefálica, é um assunto bem complicado de se falar. E os que mais as pessoas se perguntam é: meu ente querido foi diagnosticado com morte encefálica, então ele pode voltar? Infelizmente, não. Por isso, os médicos visam sempre ter um diagnóstico preciso antes de falar com a família. Então, eles realizam vários exames físicos durante o dia e horários diferentes. E o médico também pode pedir um exame adicional, que é o exame que vai ver o fluxo sanguíneo no cérebro do paciente, para ele ter um diagnóstico mais preciso ainda. E durante esses exames, o paciente é colocado em um ventilador e ele recebe alguns medicamentos, mas nada que vai interferir no diagnóstico de morte encefálica. Infelizmente, quando os médicos suspeitam que o paciente tenha uma morte encefálica, não há mais o que ser feito, porque ele já fez de tudo para poder reanimar esse paciente, ver, como eu falei, ele vai fazer vários exames físicos, estímulo de dor, de sensibilidade à luz. Então, é isso, gente. Espero que tenham te ajudado. Obrigado, Joyce. Bom, agora vamos falar com Franciele, que está em Minas Gerais. Franciele, não há alguma droga que pode parar o trabalho do cérebro dando algum diagnóstico falso? Bom dia, Edgar. Eu até te ofereceria um cafezinho mineiro, hein? Mas ó, vai sobrar não. Voltando à pergunta, certos remédios eles podem até mascarar a função cerebral, assim como os relaxantes musculares e os sedativos, que eles acabam por rebaixar o sistema nervoso central. Porém, durante a realização dos exames, o médico ele faz uma redução na dose dessas drogas, para que o resultado seja assim fidedigno. E além disso, são feitos outros exames para comprovar a morte. Bom, Franciele, tem alguma possibilidade do nosso ente querido estar em coma? Então, Edgar, como eu te disse mais cedo, ó, não sobrou nada, porque aqui nós é mineiro, ó, e café é igualzinho a água pra mim, hein? Mas, voltando ao assunto triste da história, infelizmente não. O paciente em coma, ele está legalmente vivo. Ele vai poder respirar quando o ventilador for removido, ou ter atividade cerebral e fluxo sanguíneo no cérebro. Seu ente querido definitivamente não está em coma. Obrigado, Franciele. Bom, agora eu vou falar com Mariana, que está no Rio Grande do Sul. Mariana, se o nosso ente querido está realmente morto, por que o seu coração ainda bate? Bom dia, Edgar. Enquanto o coração tem oxigênio, ele vai continuar batendo. O ventilador providencia oxigênio para o coração continuar batendo por várias horas.
Sem esse socorro artificial, o coração já teria deixado de bater. Bom, Mariana, o que acontece quando a morte encefálica é declarada? Uma vez dado o diagnóstico de morte encefálica, seu ente querido é declarado legalmente morto. Esta é a hora que deve constar no atestado de óbito. A hora da morte não é a hora da desligada do ventilador. Uma última pergunta, Mariana. Pode o nosso ente querido sofrer alguma dor ou sofrer após a sua morte encefálica ser declarada? Não, quando alguém está morto, não sente dor e não sofre de maneira alguma. Obrigado, Mariana. Bom, agora vamos falar com a Eluana, que está lá no Rio de Janeiro. Boa, Eluana. Qual o papel do técnico de enfermagem na manutenção de um potencial doador de morte encefálica? Bom dia, Edgar. Então, é um papel bem complexo neste assunto, até porque estamos falando de morte, né? Muitas das vezes somos vistos como pessoas frias, mas não, somos seres humanos e falhos. E não é um assunto cômodo. E nós da enfermagem, nós temos um protocolo a ser seguidos. Por exemplo, controle hemodinâmico, realizar controle hídrico rigoroso, reposição volêmica em excesso calibroso, controle de glicemia, atentar a qualquer distúrbio de coagulação, precauções universais, monitorização do ECG, manutenção adequada de ventilação e oxigenação, executar manobras de PCR básicas e avançadas, estabelecer um diálogo com a família desde o momento da internação do paciente até o provável diagnóstico de morte encefálica, oferecendo apoio emocional à família. Obrigado, Eluana. Bom, agora eu e a equipe de estudante estaremos nos reunindo no laboratório em São Paulo para mostrar na prática como é realizado os exames para o diagnóstico da morte encefálica. Agora a aluna Ludmila Silva vai estar testando a ausência do reflexo fotomotor, onde ela vai estar abrindo os olhos do paciente e com uma lanterna ela vai estar verificando se esse paciente tem reação à luz. Agora o nosso aluno Edgar da Silva estará fazendo a ausência do reflexo córneo-palpebral, aonde com o auxílio de uma gases ou de um cotonete, se abre o olho do paciente e do lado no ducto lacrimal se é estimulado para ver se esse paciente tem algum tipo de reflexo. Agora a nossa aluna Mariana Almeida estará realizando o teste de ausência do reflexo óculocefálico, na qual ela vai estar abrindo os olhos do paciente e movimentando a sua cabeça de um lado para o outro, a fim de se detectar algum movimento no seu globo ocular. Dando continuidade aos nossos exames, será realizado agora o teste da apneia, na qual será desconectado o respirador do paciente e observado a expansão torácica. A aluna Franciele Ferreira irá realizar o teste do reflexo vestibucalórico. Com uma seringa, ela irá introduzir no canal auditivo do paciente de 50 a 100 ml de água fria, a fim de se detectar alguma movimentação no globo ocular do paciente. Eu, William Coelho, estarei falando dos exames complementares, que segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, de número 1480/97, do dia 22 de agosto de 1997, se torna obrigatório exames laboratoriais juntamente com exames de imagem para ser detectada a morte encefálica realmente de um paciente. A aluna William Coelho irá realizar o teste de ausência de tosse, no qual ela irá estimular a traqueia do paciente com uma sonda de aspiração.
deixar para vocês 6 curiosidades. Primeira, o exame físico tem a finalidade de comprovar a ausência do reflexo do tronco encefálico e a realização dele é de acordo com a idade. Em bebês entre 7 dias e 2 anos incompleto, varia de 12, 24 a 48 horas. Acima de 2 anos, o intervalo é de 6 horas. Segunda curiosidade. Vale ressaltar que este exame não deve ser realizado por profissionais da equipe responsável pela remoção de órgão, mas por médico neurologista. Terceira curiosidade. É de extrema importância que o enfermeiro saiba lidar e se relacionar com a família, para que haja sucesso do processo de captação de órgãos. Quarta curiosidade. Os exames complementares como angiografia cerebral, eletrocefalograma e tomografia computadorizada devem ser realizados entre o primeiro e o segundo exame clínico. Quinta curiosidade. Quando inicia o processo de morte encefálica, ocorrem mudanças no organismo. Com isso, deve-se ter cuidado com a mudança de decúbito, elevação da cabeceira a 30 graus, realização de aspiração, avaliação dos acessos e catéteres, dos sinais vitais no período de 24 horas, cuidado com as córneas, sempre umidificando, efetuar a higiene pessoal a fim de se prevenir infecções. Sexta curiosidade. Aqui no nosso estado foi diagnosticado com morte encefálica uma jovem de 17 anos gestante e que foi mantida pelos aparelhos por 44 dias, 30 semanas gestacional, para a realização da cesariana e o nascimento da pequena Emanuele, no dia 18 de agosto de 2016, pesando 1,110 kg. Após o parto, a mãe teve os aparelhos desligados. Não.